10h34, a gente já está na linha com o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Essa semana a gente falou muito sobre as queimadas que atingiram especialmente o interior paulista. Na quinta-feira da semana passada, inclusive, a gente chegou a ter mais de 2.000 focos simultâneos, foram sendo ali apagados num trabalho do Corpo de Bombeiros em parceria com a Defesa Civil também. A frente fria que chegou, esfriou, derrubou a temperatura e trouxe chuva, deu uma ajudada, mas a cada dia a temperatura está subindo mais, está voltando a esquentar, o ar também ficou mais seco novamente e há então um novo alerta da Defesa Civil para que, alertando aí que esses focos de incêndio podem voltar. Por isso que a gente vai conversar com o capitão Roberto Farina. Capitão, bom dia para você, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Mayra, bom dia, Sabino, bom dia, Guilherme. Prazer falar com vocês mais uma vez. E a gente traz aqui, viu, Mayra, Sabino, um alerta da Defesa Civil, que o cenário ele volta a trazer um pouco de criticidade, principalmente em relação às regiões oeste, noroeste, também a região central do estado, que já foram muito afetadas pelos focos de incêndio na semana passada. Então, a partir de sexta-feira, a partir de amanhã, nós teremos aí na região de Ribeirão Preto, por exemplo, umidade relativa do ar pode chegar entre 13% a 15%, uma umidade mais baixa. Até domingo nós temos essas umidades ali, nessa média. A temperatura ali próximo de 33 graus. Presidente Prudente também, nós temos ali temperaturas próximas de máximas ali em torno de 34 graus, umidade relativa do ar entre 15% e 17%. Então, realmente, a gente vai ter um tempo mais seco, né? Pouca chuva, então a previsão é de que nós não tenhamos chuva nos próximos dias, por isso que a Defesa Civil coloca essas regiões em alerta, monitorando elas. Já preventivamente também, nós vamos trabalhar, Mayra, nos eixos principais de conscientização à população, para que elas tenham a importância, a consciência de que o foco de incêndio pela mão humana, que é 90%, ele não aconteça de forma ali intencional e também acidental. E também a gente reforça que a população é importantíssimo elas trabalharem, principalmente na questão da denúncia. Então, se elas identificarem qualquer pessoa realizando uma queimada ali criminosa, que eles informem as autoridades de imediato. E como é que, exatamente, é isso que eu ia perguntar, o encerramento da sua resposta. Se as pessoas identificarem qualquer início de incêndio, elas avisam quem e de que forma, por favor? Olha, Sabino, se elas identificarem o foco de incêndio e pessoas ali cometendo, né, a queima, eles podem acionar 190 para a Polícia Militar, é um crime, ou se quiserem fazer uma denúncia de forma sigilosa, nós temos o Disque Denúncia 181. Se elas apenas identificarem os focos de incêndio ali, se depararem com foco de incêndio, que elas liguem para o 99, Defesa Civil, ou 193 para o Corpo de Bombeiros, se caso não tiver nenhuma equipe ali atuando, para que nós possamos realizar essa coordenação de equipes, para que eles possam também atuar nesses pontos que tem os focos de incêndio. Capitão, e além da conscientização da população, tem mais alguma medida de prevenção que pode ser adotada? Por exemplo, isolar algumas áreas ou então umidificar terrenos, enfim, tem algum tipo de prevenção que pode ser feito? Olha, Mayra, tendo em vista que 90% dos focos, a ignição inicia pela mão humana, o trabalho de conscientização ele é fundamental, ele é extremamente importante, porque os incêndios que acontecem de forma acidental, onde a combustão ela acontece ali sem a mão humana, é muito pequena. Por isso que é fundamental o trabalho da comunidade e da população juntamente com as autoridades e também com as forças e as agências que estão trabalhando e mobilizados na questão do combate aos focos de incêndio. Então, o trabalho preventivo, ele passa principalmente pela conscientização e também pela denúncia, se caso as pessoas identificarem outras pessoas com más intenções ali criminosas em querer prejudicar ali a região ou
empresas nesse sentido. Então, é fundamental esses dois eixos, da conscientização e da denúncia, para que nós possamos diminuir drasticamente também esse processo de ignição. E, capitão, o gabinete de crise continua, né? Tem previsão até quando deve ficar montado esse gabinete? Olha, o gabinete ele tem a sua mobilização já constante. Nós estávamos já na fase vermelha, né? Estamos, inclusive, na fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. E o gabinete de crise ele traz outras agências que não estavam mobilizadas na São Paulo Sem Fogo. Então, essa mobilização ela acontece em todas as regiões. No domingo, nós tínhamos mais de 15 mil pessoas mobilizadas nesse gabinete, ali de forma regionalizada. E agora nós temos esse trabalho do gabinete, que ele já entra novamente nesse processo de coordenação, de gestão dos meios, dos equipamentos, ferramentas, do recurso humano, para otimizar se caso houver alguma necessidade de resposta. Então, nós estamos trabalhando essa parte preventiva para que nós possamos diminuir o índice, né, a incidência de focos de incêndio, mas que isso não exclui a possibilidade de focos de incêndio. Inclusive, hoje nós já temos alguns focos de incêndio na região de Franca, né? O cenário, ele acontece, né, os focos de incêndio. Isso, nesse período, tem essa predisposição para esses focos. Mas a ideia é que não chegue ao que aconteceu no último final de semana, onde nós tivemos em 2 dias ali mais de 2.000 focos de incêndio. O risco de queimadas ele é praticamente para todo o estado, né, nesse alerta da Defesa Civil, mas então, só para a gente reforçar, quais são as áreas aí com maior risco, né, com alerta maior aí para esses incêndios? Com certeza, Mayra. As regiões principais são as regiões noroeste, oeste do estado, né, na parte norte do estado principalmente. Então, a gente tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, temos Presidente Prudente. Esse trabalho de conscientização ele vai ser feito nessas 3 regiões. Nós temos uma região que vai sofrer um pouco menos, mas ainda ela está em alerta também, é a região central que nós temos ali, passando por Piracicaba, pega também subindo São Carlos, também descendo Piracicaba nós temos Campinas. Essas foram as regiões mais afetadas, elas também estão em alerta, agora com esse novo alerta, e o monitoramento constante. Nós temos aqueles 48 municípios que estavam em alerta máximo, eles continuam sendo monitorados, porque foi onde aconteceu a maior incidência de foco de incêndio na semana passada, e eles têm a predisposição, existe a possibilidade de ali ter novos focos de incêndio também. Então, é todo o sistema de proteção e defesa civil, todas as agências envolvidas, secretarias, órgãos privados também envolvidos, para que nós possamos minimizar os impactos dessa situação, né, dessa estiagem severa que o estado de São Paulo está passando e que a população também vem sofrendo bastante. Capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil do estado de São Paulo, obrigada pelas informações. Forte abraço, Mayra, Sabino. Obrigado, Guilherme. capitão. Abraço. 10h42, tem chamado aqui ainda nesse assunto do nosso produtor Guilherme Oliveira. Fala, Gui. Vamos lá, Mayra, só emendando já esse assunto de seca, risco de incêndio, baixa umidade relativa do ar, trazer 2 cidades aqui do estado de São Paulo que estão em situação de emergência por causa da estiagem. A falta de chuva está comprometendo o fornecimento de água em 2 municípios, então o governo federal, por meio da Defesa Civil Nacional e também do Ministério de Desenvolvimento Regional, o governo reconheceu ontem essa situação de emergência nas cidades de Arthur Nogueira, que fica na região de Campinas, bem próximo de Campinas, e também São Pedro do Turvo, que aí fica mais próximo da região de Marília. Esses 2 municípios enfrentam um período, então, de estiagem, ou seja, faz tempo que não chove por lá e outras partes aqui também do estado de São Paulo, é claro, mas essas 2 cidades estão com dificuldade em relação a essa estiagem. Com esse reconhecimento de situação de emergência, as prefeituras vão poder, por exemplo, solicitar recursos do governo federal justamente para ações de defesa civil, como compras de água mineral e refeição também para trabalhadores, além de outros kits de higiene pessoal, justamente por causa desse problema de estiagem. A falta de chuva está comprometendo os moradores dessas 2 cidades, Arthur Nogueira e também São Pedro do Turvo, Mayra.
Obrigada, Gui. Vamos ficar bem atento, porque a gente vai ter uns próximos dias muito secos, mais uma vez, na cidade de São Paulo e em todo o estado. Inclusive, segundo a Climatempo, nesse fim de semana a gente deve ter, no sábado, máxima de 29 graus e no domingo, máxima de 31. Então, a temperatura dispara, mais uma vez, índices de umidade do ar críticos. E para o interior, como o capitão Roberto Farina disse, temperaturas acima de 35 graus em muitas áreas nos próximos dias também.